Olá, amores! Agora vamos para a nossa aulinha de história. Hoje nosso assunto é a chegada dos portugueses, tá? Página 30 a página 32b, tá certo? Página 30 a 32. A gente vai estudar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A gente já estudou um pouco sobre os primeiros habitantes, vocês lembram? Os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, já existia um povo que povoava as nossas terras, que eram os indígenas, né? Os indígenas. Então, amores, a gente aprendeu também um pouco sobre a cultura dele, como eles viviam e como foi que os portugueses os encontraram. Agora a gente vai estudar sobre a chegada dos portugueses. O rei de Portugal da época, Dom Manuel, tá bom? Como era o nome do rei de Portugal? Dom Manuel. O Vitorioso ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias. Cabral partiu de Lisboa, capital de Portugal, né? No dia 9 de março de 1500. Com as viagens pelo Atlântico era muito demorada, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, afastando-se da rota estabelecida por Vasco da Gama, no dia 22 de abril de 1500, após 44 dias de viagem. A primeira exploração do litoral do território descoberto foi feita pela própria esquadra de Cabral, que seguiu paralelamente à costa em direção norte, procurando um porto onde os navios ficassem abrigados. No dia 24 de abril, eles desembarcaram no lugar escolhido, que recebeu o nome de Porto Seguro, que atualmente se chama Bahia Cabralha, que é lá no estado da Bahia, tá bom? Ao chegar à praia, os portugueses encontraram os habitantes que já habitavam aqui na nossa terra. Quem eram os habitantes? Os índios, muito bem. Todos os registros das viagens e dos descobrimentos foram feitos ao rei de Portugal, pelo escrivão da esquadra. Quem era o escrivão? Pedro Vaz de Carminha. Ele narrou, turminha, todos os acontecimentos. Ele descreveu como eram os índios, né? E ele descreveu como eram os índios, que eles tinham as peles vermelhadas, que eles andavam nu, que eles não tinham vergonha, né? E ele descreveu como era essa terra, porque eles pensavam que tinha chegado aonde? Na Índia, porque eles saíram lá de Lisboa para onde? Para Índia. Só que eles vieram, né, pelo Atlântico e chegaram aonde? No Brasil, certo? Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, ou seja, um padre, né? Que era Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa no Brasil. Essa ação de graça pelo descobrimento de Ilhéus, a coroa vermelha. Agora a gente vai estudar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas, tia Luana? Preste bastante atenção. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas e passaram a competir pelo domínio das terras. Para organizar essa disputa, evitando que guerras, foi feito um acordo entre os reis desses dois países. Como foi chamado esse acordo? Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas, linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, ou parte oriental e ocidental. Esse tratado considerava que todas as terras descobertas ou que ainda fosse descoberta ao leste do marco estabelecido, o meridiano pertencia a Portugal, certo? E o oeste pertencia à Espanha. Tá observando aqui a linhazinha imaginária? E eles dividiram, eles fizeram esse tratado para não haver guerra, para não haver briga. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis. Além de ocuparem as terras,
O contrabandearam nossa maior riqueza na época. Qual era a nossa maior riqueza na época que os portugueses chegaram aqui? O pau-brasil. Muito bem. Então, amores, agora você vai ler a página 31 em áudio para a tia Luana, que é os nossos nomes. A gente vai aprender aqui nesse lado A da página 31 como era o nosso nome da nossa terra antes de se chamar Brasil, tá certo? Você vai fazer a leitura e com essa leitura você vai aprender um pouco mais, tá certo? Faça em áudio e você vai entender mais um pouquinho do conteúdo, tá certo? Logo depois você vai fazer a atividade da página 31 e da página 32, tá bom? Espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, é só ligar para a tia Luana. A tia Luana ajuda, bate a foto da atividade, tá? Tchau, tchau, até amanhã, meus amores.